Hoje a gente vai analisar um material que convida a gente a questionar uma das ideias, assim, mais profundas do cristianismo ocidental. A fonte é uma pesquisa de um autor independente, o Elder Lag, que já começa com uma introdução que define o tom. Sim, ele é bem direto. Ele diz: "Não sou teólogo nem representante religioso. Sou um pesquisador movido por uma pergunta simples. E se aquilo que sempre ouvimos sobre Jesus não for toda a história?" A partir daí ele apresenta a premissa central, que é, sem dúvida, provocadora. Jesus não morreu pelos pecados. Isso é uma frase que, de cara, pode soar como um ataque para muita gente, né? Mas o que a pesquisa deixa claro desde o início é que o objetivo não é negar a fé. Não mesmo. A ideia é investigar a origem de uma ideia. O autor convida a gente a explorar se não existe uma verdade talvez mais profunda, talvez esquecida, por trás da narrativa que se tornou o padrão. Exato. O nosso objetivo aqui não é validar ou invalidar, é fazer o que a gente sempre faz. Mergulhar nos argumentos, entender a linha de raciocínio, as evidências que a fonte apresenta para sustentar essa perspectiva, que é bem pouco discutida, né? E o ponto de partida do autor é uma questão, assim, de lógica e sensibilidade. Sim, e é um ponto de partida muito forte. A análise não começa com textos antigos, mas com uma analogia do nosso tempo. A fonte pergunta, basicamente, que tipo de Deus amoroso exigiria o sacrifício violento e torturante do próprio filho para poder perdoar as outras criaturas? Nossa, é pesado. E ele faz uma comparação direta. Se um pai humano fizesse isso, sacrificasse um filho para perdoar os outros, a gente não chamaria ele de justo ou amoroso. A gente chamaria ele de monstro. A gente a pensar na mecânica por trás da ideia de pagamento pelo pecado. E é essa estranheza que a fonte usa como gancho para perguntar: essa ideia sempre existiu? Ou ela foi inventada em algum momento da história? E é aí que a pesquisa começa a ficar fascinante. Porque a resposta que a fonte apresenta é que não. Essa ideia não existiu por muito, muito tempo. A doutrina que a maioria de nós aprendeu, que tem aquele nome técnico, expiação penal substitutiva. Um nome que já soa como algo saído de um tribunal, né? Penal substitutiva, parece processo. Exatamente. A ideia de que Jesus foi um substituto que recebeu a penalidade no nosso lugar para satisfazer a justiça divina. Segundo a fonte, essa doutrina só foi formalmente articulada e popularizada em 1098. 1098? Sim, na obra Cur Deus Homo, Por que Deus se fez homem, de um teólogo chamado Anselmo de Cantuária. Peraí, 1098? Isso é mais de 1000 anos depois de Cristo. A gente não está falando de uma diferença de décadas, é um milênio inteiro. O que a fonte diz sobre esse abismo histórico? O que as pessoas acreditavam nesse meio tempo? Essa é a pergunta de $1 milhão e é o ponto que a fonte martela sem parar. Esses 1000 anos não são um detalhe técnico, são um vácuo narrativo. Sabe, para entender como Anselmo preencheu esse vácuo, a pesquisa contextualiza a época dele. Certo. Ele vivia num sistema feudal, um sistema jurídico baseado em honra e suzerania. Se um servo ofendesse o seu senhor, a reparação não era baseada no dano em si, mas na honra do ofendido. Ah, faz sentido. Ofender um camponês tem um peso, ofender o rei tem outro completamente diferente. Precisamente. E Anselmo aplicou essa lógica feudal à teologia. O pecado, para ele, era uma ofensa infinita, porque era contra um ser de honra infinita, Deus. Portanto, a dívida era infinita. Ao mesmo tempo humano, para representar a humanidade, e divino, para ter o valor infinito necessário para quitar a conta. O Deus homem. Cara, é incrível pensar como uma estrutura social e jurídica de uma época específica, o feudalismo europeu, pôde moldar de forma tão profunda a teologia de bilhões de pessoas por outros 1000 anos. A gente não para pensar como nossas ideias mais sagradas podem ser, na verdade, produtos do nosso tempo. E é exatamente essa a provocação da fonte. Se a ideia de pagamento veio de Anselmo no século XI, qual era a visão nos 10 séculos anteriores? A pesquisa aponta que a visão dominante na igreja primitiva era radicalmente diferente. Era conhecida como Christus Victor, ou Cristo Vitorioso. Cristo Vitorioso. A diferença no nome já é gigante.
Sai a imagem de um réu sendo punido e entra de um campeão, um herói. Exato. Nesse modelo, a cruz não é um tribunal onde uma dívida de honra é paga com sangue. É um campo de batalha cósmico. A humanidade estava, escravizada por forças opressoras, o pecado, a morte, o que eles chamavam de o diabo ou os poderes e principados. Entendi. Jesus não veio para ser uma vítima passiva num altar, mas sim um guerreiro divino que invadiu o território inimigo para libertar os cativos. E a ressurreição, nesse caso, não seria o recibo do pagamento? Seria a prova da vitória. O momento em que o herói emerge do covil do dragão, tendo quebrado as correntes da morte e do mal para sempre. A fonte argumenta que essa era a teologia de quase todos os padres da igreja nos primeiros séculos. A ênfase não era na culpa, mas na escravidão. De vítima a herói. De uma transação legal para uma missão de resgate, isso por si só já é uma mudança de paradigma. Mas a fonte vai ainda mais longe, não vai? Menciona uma outra visão preservada principalmente no Oriente. Sim, e essa pode soar ainda mais radical para a gente aqui no Ocidente. É o conceito de teoses, que pode ser traduzido como divinização. Divinização? Isso. Segundo essa visão, que é central para a Igreja Ortodoxa até hoje, a missão de Jesus não era primariamente morrer, mas sim unir a natureza divina à natureza humana, na sua própria pessoa. Para quê? Para abrir um caminho para que nós também pudéssemos participar dessa natureza divina. Nossa, espera aí. Divinização. Isso soa quase herético para a mentalidade ocidental. A fonte está dizendo que o objetivo não era ser salvo de um castigo, mas ser transformado em algo divino. É exatamente essa a proposta. E para mostrar que isso não é uma ideia New Age ou moderna, a fonte cita uma frase poderosíssima de Santo Atanásio de Alexandria, uma das figuras mais importantes do cristianismo do século IV. Ele escreveu: Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Uau! Isso coloca tudo de cabeça para baixo. A salvação deixa de ser um evento jurídico lá no passado e passa a ser um processo de transformação existencial, agora, no presente. É uma jornada, não um veredito. Uma jornada de iluminação e união. O foco muda da culpa para o potencial, da dívida para a glória. E com essas visões mais antigas em mente, a pesquisa nos leva a uma pergunta ainda mais fundamental. Ok, essas eram as crenças dos primeiros cristãos. Mas e os judeus da época de Jesus? O que eles esperavam do Messias? Qual era o contexto em que Jesus realmente viveu e ensinou, né? Exato. E para responder a isso, a fonte apresenta uma peça-chave de evidência textual que complica ainda mais a narrativa tradicional, o livro de Enoque. Num texto fascinante e super controverso. A fonte faz questão de ressaltar que ele faz parte da Bíblia da Igreja Ortodoxa Etíope, uma das mais antigas do mundo, mas foi considerado apócrifo e removido da maioria das Bíblias ocidentais. Só que aí vem o detalhe que a pesquisa destaca como explosivo. Que é? O próprio Novo Testamento, na pequena epístola de Judas, versículos 14 e 15, cita o livro de Enoque textualmente. E não só cita, como se refere a Enoque como um profeta que profetizou sobre o julgamento final. Então, peraí. A própria Bíblia cita e valida como profecia um livro que hoje não está na maioria das Bíblias. Isso levanta uma questão óbvia. Por que o tiraram? Mas, para além disso, o que o livro de Enoque dizia sobre o Messias que era tão importante? Esse é o centro do argumento da fonte. O livro descreve com detalhes uma figura messiânica celestial chamada o Filho do Homem. E segundo os evangelhos, qual é o título que Jesus mais usou para se referir a si mesmo? Filho do Homem. Mais de 80 vezes ele se autodenominou o Filho do Homem. A fonte argumenta que isso não é coincidência. Ele estava intencionalmente se conectando a essa figura que seu público conhecia do livro de Enoque. Ok, então ele estava se identificando com esse personagem. Mas qual era a missão desse Filho do Homem em Enoque? Era morrer pelos pecados? Zero. A missão, segundo a fonte, era completamente diferente. O Messias de Enoque viria para, primeiro, revelar os segredos do céu e da justiça que estavam ocultos. Segundo,
sentar-se num trono de glória para julgar reis e poderosos. Terceiro, restaurar o conhecimento perdido. E, acima de tudo, ser uma luz para iluminar os eleitos. Ele é um revelador, um mestre iluminado, um juiz. Exatamente. Não há uma única palavra sobre ele precisar ser um sacrifício de sangue. Um mestre iluminado, muito mais do que um cordeiro sacrificial. E a fonte menciona que essa não é uma teoria recente, né? Fragmentos do livro de Enoque foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, provando que o texto era antigo e circulava amplamente na Judéia pelo menos 100 anos antes de Jesus nascer. Exatamente. O público de Jesus conhecia essa história. Quando ele se chamava de Filho do Homem, ele estava evocando essa imagem de um revelador cósmico, não de uma vítima expiatória. E se o livro de Enoque já circulava, isso me faz pensar, o que mais as pessoas daquela época liam e acreditavam? Felizmente, a arqueologia nos deu uma janela espetacular para isso, com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947. Que é a próxima camada de evidência que a fonte explora. Uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século XX. Basicamente, a gente encontrou a biblioteca de uma comunidade judaica que vivia no deserto, na época de Jesus, esperando ansiosamente pela vinda do Messias. Sim. E a pesquisa nos direciona para um fragmento em particular, conhecido como o Apocalipse Messiânico ou, pelo código técnico, 4Q 521. E o que esse fragmento diz? Ele descreve o que vai acontecer quando o Messias chegar. A lista de feitos é bem específica. Ele libertará os cativos, dará vista aos cegos, erguerá os abatidos, curará os feridos, ressuscitará os mortos e proclamará boas novas aos pobres. Essa lista me soa incrivelmente familiar. A fonte conecta isso com os evangelhos, certo? De forma direta. No Evangelho de Lucas, capítulo 7, João Batista manda seus discípulos perguntarem a Jesus: És tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? E a resposta de Jesus não é um sim direto. Ele não responde diretamente. Não, ele diz: vão e contem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e as boas novas são pregadas aos pobres. É quase uma citação literal do que era esperado do Messias segundo aquele manuscrito. Ele estava basicamente dizendo: vejam meu currículo. Eu estou cumprindo a profecia. Se encaixando perfeitamente nas expectativas messiânicas do seu tempo. E é aqui, eu acho, que a fonte apresenta seu argumento mais demolidor. Sim, aqui o argumento da fonte chega ao seu clímax. Em mais de 900 manuscritos encontrados nas cavernas de Qumran, a biblioteca de um povo obcecado pela vinda do Messias, existe algo que brilha por sua ausência total. Que seria o conceito do Messias morrendo pelos pecados, completamente ausente. Zero, nenhuma única menção. A fonte cita o Dr. Lawrence Schiffman, um dos maiores especialistas do mundo nos manuscritos do Mar Morto, que afirma categoricamente que a ideia de um Messias que morre como um sacrifício expiatório pelos pecados do povo simplesmente não existe em toda a literatura do judaísmo do Segundo Templo. Espera um pouco. Isso é realmente chocante. Quer dizer que na biblioteca de um povo que dedicou sua existência a esperar o Messias, a ideia central do cristianismo moderno, a morte sacrificial, simplesmente não faz parte da lista? Como os especialistas explicam esse silêncio? Bom, segundo a fonte, esse silêncio é a evidência mais eloquente de todas. A expectativa não era para o Messias que viesse para morrer, mas para o Messias que viesse para agir, para restaurar Israel, curar, libertar, ensinar e julgar. Claro. A morte de Jesus nas mãos dos romanos nesse contexto não teria sido vista como o cumprimento de um plano sacrificial, mas como uma tragédia nacional. A execução do libertador esperado. O que explicaria por que os primeiros cristãos tiveram que buscar um novo significado para esse evento traumático, talvez reinterpretando-o à luz de conceitos como o Christus Victor. O vitorioso que desceu à morte para derrotá-la por dentro. Exato, mas a ideia de um pagamento legal, essa veio muito, muito depois. Essa segunda pesquisa foi uma inovação feudal do século XI. Depois de tudo isso, a imagem que fica é bem diferente daquela com que a gente começou.
De um lado, temos a teoria da expiação penal substitutiva, que a fonte argumenta ser uma interpretação tardia do século XI, baseada no modelo jurídico feudal e que se tornou dominante no Ocidente. E do outro lado, temos uma montanha de evidências que apontam para uma direção diferente. As visões mais antigas da própria Igreja, como a do Christus Victor e a da Theosis, que focam na libertação e transformação, não no pagamento de uma dívida. E, indo ainda mais para trás, para o próprio mundo de Jesus, os textos que circulavam na época, como o livro de Enoque e os manuscritos do Mar Morto, eles pintam um quadro de um Messias cuja missão era revelar, restaurar, curar e julgar, uma figura de iluminação e poder, não de sacrifício passivo. É uma mudança de paradigma completa. A fonte nos convida a sair de um drama jurídico sobre culpa e punição e entrar numa jornada épica sobre libertação e divinização. O problema fundamental da humanidade não seria uma dívida legal com Deus, mas uma condição de escuridão, cativeiro e imortalidade que precisa ser superada. O que nos deixa com uma reflexão final que o próprio material propõe de forma muito poderosa. Se a missão central de Jesus não era morrer para pagar uma dívida, mas sim revelar um caminho de transformação, de participação na vida divina, de vitória sobre as forças que nos aprisionam, como isso muda a maneira como a gente lê os evangelhos e entende seus ensinamentos? O que acontece quando o foco se desloca de um evento único e sangrento no passado, que exige apenas uma crença passiva, para um processo contínuo de iluminação e restauração que acontece no presente e exige participação ativa? Se a meta não é ir para o céu depois de morrer, mas sim aprender a viver uma vida divinizada aqui e agora, o que isso significa para a nossa ética, para as nossas práticas espirituais? Que mergulham numa questão que, olha, parece ser o coração do cristianismo para muita gente. Qual seria? Aquela ideia de que Jesus morreu como um sacrifício pelos nossos pecados. Só que o material que a gente tem aqui sugere uma coisa curiosa. Que essa ideia, por mais central que seja hoje, talvez não fosse o foco principal de Jesus. E nem o que os seguidores dele esperavam na época. A pergunta que guia nossa análise é: de onde exatamente essa interpretação surgiu e como ela ficou tão dominante? Pois é. E para investigar isso, as fontes nos levam por um caminho fascinante, sabe? A gente começa com a figura que, segundo os especialistas, foi o grande arquiteto dessa teologia. O apóstolo Paulo. Exato. Vamos colocar as ideias dele lado a lado com o que os evangelhos dizem que o próprio Jesus falou. E o mais interessante, a gente vai descobrir outras maneiras de entender a morte de Cristo. Outras maneiras? Como assim? Visões muito antigas e que ainda estão vivas em tradições que o Ocidente meio que esqueceu, sabe? Tipo a da Igreja Etíope. A missão aqui é entender as diferentes correntes de pensamento que existiam, desde o comecinho, e como uma delas acabou prevalecendo e moldando séculos de história. Certo, então vamos começar com Paulo. As fontes trazem um dado que, quando a gente para pensar, é impressionante. Que é o fato de que Paulo de Tarso, um homem que nunca andou com Jesus, nunca o conheceu pessoalmente, é o autor de quase metade dos livros do Novo Testamento. 13 dos 27 livros. Como pode alguém que era um perseguidor de cristãos se tornar, de repente, a voz mais influente do movimento? Essa é a questão central. O único contato que Paulo teve com Jesus, segundo os relatos, foi uma visão mística, anos depois da crucificação. Na estrada de Damasco, certo? Isso. Todo o conhecimento dele sobre Jesus veio de segunda, talvez terceira mão. E, no entanto, foi ele, não os discípulos que conviveram com Jesus, quem desenvolveu sistematicamente essa teologia do sacrifício expiatório. Ele tinha uma bagagem única, né? Era cidadão romano, fariseu, conhecia a lei judaica e a filosofia grega. E isso o colocou numa posição diferente. Exatamente. Uma posição única para traduzir o que era um movimento judaico para uma audiência muito maior, o mundo greco-romano. E a linguagem que ele usa para essa tradução é muito específica, quase técnica. Muito. As fontes citam passagens como Romanos 3:25,
que fala de propiciação pela fé no seu sangue, e Gálatas 3,13 sobre Cristo se fazendo maldição por nós. Soa quase como um contrato jurídico. É uma linguagem jurídica. Um linguajar muito, muito diferente do tom das parábolas de Jesus, por exemplo. De onde ele tirou essa abordagem tão legalista? Exato. E o fascinante aqui é que a fonte, citando um especialista, o Dr. R. P. Sanders, chama isso de uma inovação teológica brilhante. Inovação? Sim, inovação. Paulo estava pegando as categorias do sistema de sacrifícios do Templo de Jerusalém, sacrifício, sangue, expiação, e reinterpretando tudo de uma forma completamente nova, em torno da figura de Jesus. Então ele estava criando uma nova estrutura de significado. Perfeito. Ele não estava simplesmente repassando o que ouviu. Ele estava criando uma estrutura poderosa para explicar a morte violenta e vergonhosa do Messias. Algo que era um escândalo, né? Tanto para judeus quanto para romanos. Espera aí. E aqui vem o detalhe que, para mim, muda tudo. O fator tempo, a cronologia. As cartas de Paulo, como 1 Tessalonicenses, são os textos mais antigos do Novo Testamento, escritas ali por volta do ano 50. O primeiro evangelho, o de Marcos, só foi escrito uns 15 ou 20 anos depois. Por volta de 65 ou 70. Isso é muito contraintuitivo. A gente assume que a história da vida de Jesus veio primeiro. Exatamente, e as implicações disso são enormes. Significa que as primeiras comunidades cristãs leram a interpretação de Paulo sobre o significado da morte de Jesus antes de terem acesso aos relatos escritos da vida dele. Nossa! Teologia de Paulo não foi um comentário sobre os evangelhos, ela foi a lente primária através da qual muitos aprenderam a enxergar Jesus. Por uma questão de tempo, essa perspectiva ganhou uma vantagem imensa na formação do cristianismo ocidental. Então, se a teologia de Paulo é essa interpretação tão poderosa e que veio primeiro, isso levanta uma pergunta óbvia. O que a gente talvez tenha perdido da mensagem original? Exato. O que o próprio Jesus falava sobre a missão dele. As fontes apontam para um contraste gigantesco aqui. É um contraste abissal. Quando a gente olha Mateus, Marcos e Lucas, a pregação de Jesus é obcecada por um tema: o reino de Deus, que não era sobre o céu, né? Não era um conceito abstrato sobre ir para o céu depois de morrer, era uma mensagem radical, até subversiva, sobre uma nova ordem social aqui e agora, baseada na justiça de Deus. E ele falava de quê, exatamente? Arrependimento como uma transformação profunda da mente, amor incondicional até pelos inimigos, perdão ilimitado. Ele criticava a hipocrisia dos líderes religiosos. A mensagem era sobre uma comunhão direta, íntima com Deus, a quem ele chamava de Pai. Não tem discurso sobre dívida cósmica, pagamento, nada disso. As fontes que a gente analisou trazem dois exemplos muito claros. O primeiro está em Lucas, capítulo 4. Jesus entra na sinagoga em Nazaré no comecinho do ministério dele. Ele é um traste de Isaías. Isso. E define a missão dele ali: evangelizar os pobres, libertar os cativos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos. É uma declaração de missão social e espiritual. Nenhuma palavra sobre morrer para pagar uma dívida. Nenhuma. E o outro exemplo, de João 10:10, é igualmente direto. Jesus afirma: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida em abundância. A ênfase é na plenitude da vida, na qualidade da existência, aqui e agora. É uma mensagem de empoderamento, de expansão. É impressionante o contraste, sabe? A mensagem de Jesus parece ser sobre como viver. A de Paulo é uma explicação teológica sobre por que ele morreu. São focos muito diferentes. Essa mensagem de vida em abundância parece mesmo muito distante da teologia da dívida. E o mais incrível, segundo as fontes, é que essa visão não se perdeu. Ela sobreviveu. Sim, mas num lugar que a maioria de nós no Ocidente raramente olha. As montanhas da Etiópia. Confesso que essa parte da pesquisa me pegou de surpresa. É uma parte extraordinária da história. A Igreja Ortodoxa Etíope Teoarredo é uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo. Do século IV, certo? Isso,
E o isolamento geográfico deles permitiu que eles preservassem uma forma de cristianismo muito primitiva, com raízes judaicas fortíssimas que foram se perdendo em outros lugares. E que tipo de raízes são essas? O que torna essa igreja tão única? Bem, a fonte menciona que eles guardam o sábado além do domingo. Seguem leis alimentares parecidas com as do Antigo Testamento, praticam a circuncisão. Interessante. E talvez o mais impressionante, o cânon bíblico deles é maior. Eles têm textos sagrados que o resto do mundo perdeu ou considerou apócrifos, como o livro de Enoque completo. É como uma cápsula do tempo, e o ponto principal para a nossa discussão. A teologia deles sobre a cruz é diferente. Muito diferente. A cruz é central, mas não como um pagamento a um Deus ofendido. Como eles a enxergam, então? Para eles, a cruz é o ato da vitória gloriosa de Cristo sobre os poderes da morte, do pecado, do mal. É o momento em que Deus invade o território do inimigo e liberta os cativos. E essa vitória abre a porta para a nossa transformação completa. Um conceito que eles e toda a Igreja Ortodoxa chamam de theosis. Theosis. As fontes traduzem como divinização. O que isso significa na prática? Significa que a salvação não é um evento legal, tipo um juiz te declarando inocente. A salvação é um processo de transformação real, de cura. É a ideia de que, através da união com Cristo, os seres humanos podem participar progressivamente da própria natureza divina. Ser transformado na essência do nosso ser. Exatamente. Se tornar por graça aquilo que Cristo é por natureza. Então, peraí, para ver se eu entendi bem. A visão ocidental, de Paulo, é mais como um tribunal. Você tem uma dívida, alguém paga, o juiz te perdoa. Isso. A visão oriental e etíope é mais como um hospital. Você está doente, e Cristo é um médico que te cura e te infunde com a própria vida dele num processo contínuo. Essa é a diferença. Essa é uma analogia perfeita. Um modelo é jurídico, focado em culpa e pagamento. O outro é terapêutico, transformacional, focado em cura e crescimento. A fonte faz um contraste poderoso. A teologia da dívida pode, às vezes, colocar a pessoa numa posição de dependência, de dívida permanente. Certo. Já a teologia da teoses capacita a pessoa a crescer em direção à maturidade espiritual. Duas visões antigas, genuinamente cristãs, mas com implicações radicalmente diferentes. E essa diversidade de visões não era só uma questão de um grupo isolado na Etiópia. A arqueologia nos trouxe uma prova espetacular de que essa pluralidade era a regra no começo. E aqui a gente entra na história dos textos de Nag Hammadi. Exatamente. Em 1945, um camponês no Egito encontrou um grande jarro de cerâmica. Dentro tinha uma coleção de códices de papiro, uma biblioteca de textos cristãos antigos, escondidos ali no século IV, provavelmente por monges. As fontes nos lembram que, em 367 d.C., o bispo Atanásio de Alessandria, uma figura central na definição da ortodoxia, ordenou que só os 27 livros do Novo Testamento fossem idos. E todos os outros? Queimados, destruídos. Havia uma batalha intensa sobre qual história seria a história oficial. Alguém corajosamente desobedeceu e enterrou esses textos para preservá-los. Caramba! E o que havia nesses livros que era tão perigoso? Havia vários textos, incluindo evangelhos com um Jesus muito diferente. O mais famoso é o Evangelho de Tomé, uma coleção de 114 ditos de Jesus. E o que ele diz de diferente? O ponto notável é que não há, em todo o Evangelho de Tomé, nenhuma menção à ressurreição ou à morte expiatória de Jesus. Nenhuma. Zero. Zero. Ali, Jesus é um mestre de sabedoria divina, um guia para o autoconhecimento. Ele diz coisas como: o reino está dentro de vós. O foco é totalmente na iluminação interior. Mas alguém poderia argumentar que esse é um texto tardio, uma invenção. As fontes abordam isso? Sim, e esse é o ponto crucial. A fonte cita a doutora Elaine Pagels, uma das maiores especialistas no assunto. Ela confirma que o Evangelho de Tomé é do início do século II,
talvez até do final do primeiro. Ele é contemporâneo dos evangelhos do Novo Testamento. Nossa, Isso prova que, desde o início, havia diferentes comunidades cristãs. Umas, como a de Paulo, focadas na morte sacrificial. Outras, como a de Tomé, focadas na sabedoria. Uma foi elevada ao status de ortodoxia, com o apoio do Império Romano, e a outra foi suprimida e literalmente enterrada no deserto. Então não estamos falando só de um texto redescoberto e de uma igreja isolada. Pelo que as fontes indicam, essa visão alternativa, focada na transformação, é na verdade massiva e muito antiga. Exatamente. Não é uma curiosidade histórica, é o coração da teologia de mais de 300 milhões de cristãos ortodoxos hoje. Gregos, russos, coptas no Egito, sírios, armênios. Todas essas igrejas antigas que traçam sua linhagem aos apóstolos enfatizam a teoses. A salvação como restauração da imagem de Deus em nós. Isso. O foco não está num tribunal celestial, mas uma transformação cósmica iniciada por Cristo. Existe uma forma simples de resumir essa teologia, assim como a gente resume a de Paulo como pagamento pelo pecado? Sim, o modelo é chamado de Christus Victor, ou Cristo Vitorioso. A ideia é que a obra de Cristo não foi um sacrifício para apaziguar um Deus irado, Mas sim, uma operação de resgate cósmica. Cristo invadiu o mundo caído, que estava sob o domínio de poderes hostis, o pecado, a morte, o mal, e os derrotou de dentro para fora. a cruz como um campo de batalha, então, não como um altar ou um tribunal. Perfeitamente colocado. E a fonte termina com o hino pascal, que é cantado em todas as igrejas ortodoxas na Páscoa, e que resume isso perfeitamente. Como é o hino? Cristo ressuscitou dos mortos, pisando a morte com a morte, e aos que estavam nos sepulcros dando vida. A ênfase é 100% na vitória. A morte de Cristo foi a arma que destruiu a própria morte. É uma metáfora incrivelmente poderosa. Então, o que essa exploração toda nos mostra? Começamos com a pergunta de onde veio a ideia do sacrifício. Vimos como a interpretação de Paulo, uma inovação teológica poderosa, e a primeira a ser escrita, se tornou a lente dominante no Ocidente. Mas os materiais que a gente analisou revelam que essa nunca foi a única história. Desde os ensinamentos do próprio Jesus, focados na vida abundante, passando pelas antigas igrejas do Oriente com a sua teologia da teoses, até os evangelhos que foram enterrados, sempre existiu uma outra compreensão. Uma compreensão de que a mensagem central não é sobre pagar uma dívida, mas sobre a vitória, a transformação interior e o potencial humano de participar do divino. Exatamente. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se a teologia que uma pessoa adota molda a sua experiência espiritual, uma focada na dívida e outra na cura e na transformação, como será que a predominância de uma sobre a outra no Ocidente pode ter moldado não só a nossa religião, mas a nossa própria cultura, a nossa psicologia coletiva ao longo dos séculos? E se a forma como a gente, aqui no Ocidente, aprendeu a ver a morte de Jesus, essa ideia de que foi um pagamento pelos pecados, e se essa não for a única forma, ou pior, e se não for nem a original? Eu li o material que a gente recebeu e fiquei com isso na cabeça, sabe? A possibilidade de existirem outras visões, muito mais antigas, que contam uma história bem diferente sobre a salvação. Pois é, essa é a grande questão, né? E é exatamente esse o convite que as fontes fazem. A gente vai mergulhar, assim, num cristianismo dos primeiros séculos, um território que para muita gente é quase desconhecido. Certo. E para navegar nisso, a gente precisa entender uma distinção que é o ponto-chave de tudo. É o contraste entre um modelo de salvação, vamos dizer, jurídico, Focado em dívida, tribunal, pagamento. o que a gente já conhece mais, exato, e um outro modelo, muito mais antigo, que é focado em transformação. Nas tradições orientais, eles chamam isso de theosis. É uma palavra que a gente pode traduzir de forma aproximada como deificação ou divinização. Ok, então a nossa missão aqui é desempacotar um pouco essas ideias.
De onde elas vieram? Por que uma delas se tornou tão forte no Ocidente e a outra, bom, ficou meio esquecida? E o que eu acho mais crucial, o que isso muda na prática, no dia a dia de quem tem fé ou de quem só se interessa pelo assunto. Que diferença isso faz hoje? Exato. Isso aqui não é só um debate acadêmico, sabe? Sobre teologia antiga. É uma investigação que vai fundo em como a nossa ideia de salvação molda. Bom, molda tudo. A nossa identidade, nosso propósito, como a gente se relaciona com o divino e até com a gente mesmo. Ok, vamos começar por um ponto que, lendo as fontes, eu achei francamente chocante. A ideia que parece ser o padrão hoje, de que Jesus morreu para pagar uma dívida legal, essa teoria que os teólogos chamam de expiação penal. A substitutiva, né? Isso. Ela só foi organizada, sistematizada em 1098, por um teólogo chamado Anselmo de Cantuária. Isso é mais de 1000 anos depois de Jesus. 1000 anos. Esse dado muda o jogo. Totalmente. Porque a gente tem a tendência de achar que essa sempre foi a explicação. Mas por um milênio inteiro, a igreja viveu e cresceu sem essa teoria formalizada. 1 milênio é muita coisa. É muito tempo. O que o Anselmo fez foi genial para a época dele. Ele vivia numa sociedade feudal, sabe? Estruturada em senhores, vassalos, dívidas de honra. Certo, ofensas que precisavam ser pagas. Exatamente, para restaurar a ordem. Então, quando ele olhou para a cruz, ele usou a metáfora que fazia mais sentido no mundo dele. Um tribunal. A humanidade ofendeu a honra de Deus, gerou uma dívida infinita e só um sacrifício de valor infinito, o próprio filho, poderia pagar. No sistema dele, a conta fechava perfeitamente. Fez todo sentido dentro daquele contexto, mas o ponto-chave é que foi uma interpretação que veio muito, muito depois. E antes disso? Durante esses primeiros 1000 anos, qual era a visão que dominava? E aí é que entra a teose. As fontes citam o estudioso Norman Russell, que é uma autoridade no assunto. E ele afirma que a teose, essa ideia de que a salvação não é um evento legal, mas um processo de transformação, Um processo contínuo? era a forma dominante e normativa de entender a salvação. O que hoje soa até meio radical, na verdade, é o feijão com arroz da teologia dos primeiros séculos. A diferença na prática parece ser brutal. De um lado, você tem a imagem de um devedor perdoado. Você estava no vermelho, alguém pagou, agora você está no 0-0, mas sempre com aquela memória da dívida, né? Exato. Uma das fontes usa uma expressão forte. Diz que isso pode levar a uma dependência infantil permanente. Você é sempre a criança que errou e precisou do pai para consertar. Entendi. Já na visão da teoses, a imagem é outra. Não é de um devedor, mas é de uma imagem divina sendo gloriosamente restaurada. Pensa num quadro de um mestre que foi vandalizado, coberto de sujeira. A salvação, nesse caso, é o processo de restauração, sabe? Minucioso, amoroso, onde a beleza original volta a aparecer. Gosto dessa analogia. Ela muda a dinâmica. Na primeira, a ação já aconteceu, no passado. O pagamento foi feito. Na segunda, a ação acontece agora. É um processo no qual a pessoa participa. É um convite para crescer até participar da natureza de Deus, como um dos textos diz. É muito mais ativo. Completamente. E aqui a gente chega num ponto fascinante. Se a gente deixar de lado por um momento o que os teólogos disseram séculos depois e for direto para a fonte, para os evangelhos, o que o próprio Jesus disse sobre a missão dele. Pois é, essa parte me pegou de um jeito. O material foca num momento específico em Lucas capítulo 4. Jesus volta para Nazaré, a cidade dele, vai na sinagoga, se levanta para ler. É tipo o discurso de lançamento da missão dele, né? A declaração programática. Exatamente. O manifesto dele. Ele abre o rolo do profeta Isaías e lê uma passagem super específica para definir o que ele veio fazer. Ele diz que o Espírito do Senhor está sobre ele para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos. Dar vista aos cegos, libertar os oprimidos. Isso. E, por fim,
anunciar o ano aceitável do Senhor. Que é uma referência direta ao jubileu, certo? Aquele ano da tradição judaica em que as dívidas eram perdoadas, as terras voltavam para os donos originais, uma restauração total. Perfeito. Aí ele enrola o pergaminho, senta e todo mundo fica olhando para ele. E ele fala: hoje se cumpriu esta escritura que vocês acabaram de ouvir. É um momento de cair o queixo, mas o mais impressionante, e isso as fontes ressaltam de um jeito brilhante, é o que não está no discurso dele. É o silêncio que grita, né? Nessa que é a grande declaração da missão dele, cadê a parte que diz: eu vim para morrer como um sacrifício para pagar os pecados de vocês? Não está lá. Simplesmente não está. O foco é 100% em cura, libertação, restauração. Aqui e agora. E isso não é um ponto isolado. Se você olha outras declarações-chave, em João 10:10, ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O foco não é escapar de um castigo, é ter uma vida mais plena, mais rica. E a própria definição de vida eterna, em João 17, ele está orando e diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo. Ele não define vida eterna como um lugar, mas como uma qualidade de relacionamento, um conhecimento íntimo de Deus. O que nos tira completamente da metáfora do tribunal, né? A vida eterna não é um veredito favorável do juiz. É conhecer o juiz. É uma mudança de paradigma. E isso se conecta com aquela outra fala famosa em João 8. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De novo, salvação ligada a conhecimento, verdade, libertação. Ok, o que me leva a uma pergunta que não quer calar. Se essa visão transformadora, a teose, era dominante e parece estar mais alinhada com as palavras de Jesus, por que a maioria de nós no Ocidente nunca ouviu falar dela? Onde isso se perdeu? As fontes mencionam textos como o livro de Enoque, os manuscritos do Mar Morto, coisas que estão fora do radar de muita gente. E aí a gente entra na complexidade da história. A história do cristianismo não foi uma linha reta limpa. Foi um processo com muitas ramificações, debates e, sim, decisões políticas. O cristianismo primitivo era incrivelmente diverso. Textos como o livro de Enoque, que é citado direto no Novo Testamento, na Carta de Judas. É mesmo, tem essa citação. Exato, eram muito influentes. E a figura messiânica que Enoque descreve é um filho do homem que é um revelador de segredos, um juiz, mas não um sacrifício que paga uma dívida. E os manuscritos do Mar Morto, que são a fotografia do judaísmo daquela época, também não mostram essa expectativa de um Messias sacrificado dessa forma, né? Exato. A ideia de um Messias sofredor existia, claro, baseada em Isaías, mas a interpretação de que esse sofrimento seria um pagamento legal a Deus não era o padrão. O que aconteceu foi que, conforme o cristianismo se institucionalizou no Império Romano, a mentalidade romana, muito focada em lei, ordem, estruturas jurídicas, começou a influenciar a teologia. Exatamente. Enquanto isso, as tradições orientais, a Etiópia, a copta, a Síria, a Armênia e as ortodoxas em geral, elas preservaram essas outras compreensões mais antigas. E uma dessas compreensões que eles preservaram é a do Christus Victor, o Cristo vitorioso. O que isso quer dizer? Como eles veem a cruz? Essa é outra perspectiva poderosíssima. Imagine a história da salvação não como um drama de tribunal, mas como um épico de libertação. As forças que escravizam a humanidade são o pecado, o mal e principalmente a morte. Cristo não é o réu ou o advogado. Ele é o herói. Ele é o herói que invade a fortaleza do tirano, que é a morte, e liberta os prisioneiros. A cruz e a ressurreição são o clímax da batalha, não a assinatura de um acordo. Entendi a ideia da vitória, mas isso me gera uma dúvida. Na visão do pagamento, a justiça de Deus é satisfeita. É um conceito que, bem ou mal, fecha. E na do Cristo vitorioso, onde fica a justiça? Parece que a gente pulou essa parte. Ótima pergunta. É um ponto crucial. Na visão do Christus Victor, a justiça de Deus não é primariamente punitiva, mas restauradora. A maior injustiça do universo é a morte ter poder sobre a criação de Deus. Então, o ato de justiça supremo é derrotar esse poder e restaurar a criação. Então a cruz não é Deus punindo Jesus? Não.
É Deus, em Jesus, absorvendo o pior que o mal e a morte podem fazer e vencendo-os por dentro, com amor e sacrifício. A ênfase é na vitória sobre o mal e não numa transação. Ok, falamos de história, de teologia. Vamos trazer isso para a Terra. No dia a dia, qual a diferença real? As fontes resumem as implicações em 5 pontos. Vamos passar por eles. Vamos lá. O primeiro é sobre identidade. A mudança é de se ver como um pecador perdoado para se ver como uma imagem de Deus em processo de restauração. Isso muda tudo. Sua identidade não está mais ancorada no seu erro, mas no seu potencial divino. Não é sobre o que você foi, mas sobre o que você está se tornando. O segundo ponto é o relacionamento com Deus. Sai de uma base de dívida, daquela sensação de que você nunca vai poder pagar o favor, sabe? Para uma base de amor e parceria. É a diferença entre um ex-prisioneiro grato e um filho que está crescendo com um pai amoroso. Exato. E o terceiro ponto é sobre o propósito da vida espiritual. Se a salvação é um evento legal, o propósito é basicamente não ir para o inferno. Se a salvação é teoses, o propósito é participar da vida de Deus agora. É se tornar, como diz a segunda carta de Pedro, participante da natureza divina. A vida espiritual deixa de ser uma apólice de seguro e se torna um projeto de transformação. O quarto ponto, sobre a diversidade teológica, eu achei bem interessante. A ideia de que, em vez de ver outras tradições como erradas, a gente pode vê-las como guardiães de tesouros que a nossa própria tradição talvez tenha perdido. Exatamente. Não é abandonar sua herança, mas enriquecê-la. É perceber que a fé cristã é uma casa com muitos cômodos, e talvez a gente tenha passado a vida inteira só na sala de estar, sabe? Certo, mas na prática essa abertura toda não pode levar a um vale-tudo teológico onde tudo é verdade e nada mais importa? Como se equilibra isso? Esse é o desafio. E aí entra o quinto e último ponto, o mistério. A realidade é que Jesus e a cruz são maiores do que qualquer teoria humana. A expiação penal, a teoses, o Christus Victor, as fontes que a gente analisou as descrevem como janelas. Janelas diferentes para a mesma montanha? Perfeito. Cada uma revela um ângulo, uma face da verdade. Nenhuma delas é a montanha inteira. O perigo não é ter muitas janelas. O perigo é achar que a sua janelinha é a única vista que existe. O centro continua sendo Jesus, mas a gente admite com humildade que nossa capacidade de explicá-lo é limitada. Então, recapitulando, a gente descobriu que a ideia da salvação como pagamento de dívida é historicamente bem tardia. Daí a gente redescobriu visões muito mais antigas, como a teoses e o Christus Victor, que focam em transformação e vitória. E vimos que essas visões parecem conversar melhor com o que o próprio Jesus disse sobre sua missão, trazer vida abundante, cura e libertação. Se tivéssemos que resumir tudo numa única ideia, qual seria? Acho que seria esta. Nada disso precisa destruir a fé de ninguém. Pelo contrário, a intenção é expandir. Jesus e a cruz continuam centrais, mas o significado se torna muito, muito mais rico. A gente sai de uma estrutura que é jurídica para uma que é relacional e transformadora. No final, as fontes nos deixam com uma escolha, né? Um caminho é, ignorar isso, achar complicado demais e voltar para o que é familiar. O outro caminho é abraçar essa complexidade e começar uma jornada pessoal de investigação. É um convite à curiosidade, de talvez ler sobre os padres da Igreja Oriental, pesquisar sobre a teologia ortodoxa ou só reler os evangelhos com essa nova pergunta na cabeça. Qual é a boa nova que Jesus está anunciando aqui? Não é jogar fora o que se acredita, é adicionar novas camadas, aprofundar. E isso nos leva ao pensamento final para a nossa reflexão. As fontes sugerem que a busca honesta pela verdade é em si uma jornada sagrada. A pergunta que fica no ar e que é deixada para cada um é a seguinte: e se as partes da história cristã que foram marginalizadas ou esquecidas no Ocidente contiverem precisamente as chaves de que a gente precisa para uma fé mais completa, mais autêntica e, acima de tudo, mais libertadora para os dias de hoje?
voz a cantar. Corações se voltam a ti, Senhor, guiados por tua luz. Em espírito e verdade, queremos te adorar. Em ti podemos descansar. Vida rendida somente a ti se dá. Cada nota e gesto para a tua glória está. Em luz e verdade, tua presença celebrar. Todo o reino se rende só a ti exaltar. Que cada som e palavra ressoe tua luz. Que todo louvor conduza a tua cruz. Cantemos ao Senhor, louvemos sem cessar. Cada nota seja fruto do teu amor a revelar. Louvor é adoração da expressão do teu cuidado. Em espírito e verdade, Cristo é exaltado. Na tua presença, cada coração se ergue. No som da criação, tua luz se manifestou. Do amanhecer ao anoitecer se fez luz. O primeiro dia, tua obra resplandeceu. Senhor Jesus, toda adoração seja a tua direção. Que cada instante seja pura contemplação. Que tua glória seja vista, tua paz proclamada. Toda a existência dedicada a ti elevada. Cantemos ao Senhor, louvemos sem cessar. Cada nota seja fruto do teu amor a revelar. Louvor é adoração da expressão do teu cuidado. Em espírito e verdade, Cristo é exaltado. Corações se voltam a ti, Senhor, guiados por tua luz. Em espírito e verdade, queremos te adorar. Em ti podemos descansar. Vida rendida somente a ti se dá. Cada nota e gesto para a tua glória está. Em luz e verdade, tua presença celebrar. Todo o reino se rende só a ti exaltar. Que cada som e palavra ressoe tua luz. Que todo louvor
mãos ao Senhor, louvemos sem cessar. Cada nota seja fruto do teu amor a revelar. Louvor é adoração da expressão do teu cuidado, em espírito e verdade, Cristo é exaltado. Na tua presença, cada coração se ergue. No som da criação, tua luz se manifestou. Do amanhecer ao anoitecer se fez luz. O primeiro dia, tua obra resplandeceu. Senhor Jesus, toda adoração seja tua direção. Que cada instante seja pura contemplação. Que tua glória seja vista, tua paz proclamada.